Você sabia que um barista pode ajudar esse pessoal, pode ajudar a galera que está nos assistindo? Todo o fluxo interno dela era tão equivocado, tão desordenado, que a empresa acumulava prejuízos milionários sem imaginar que ela estava tendo esses prejuízos. Fala pessoal, estamos começando mais um episódio do Pixel Talk. E eu chamei uma pessoa muito especial para estar aqui hoje, que é o Gessé. Gessé, se apresenta para o pessoal. Olá pessoal, eu sou o Gessé, estou à frente do Gessé Filho Advogados, é uma empresa aí que ela representa empresários passando por desafios financeiros. Estamos há mais de 10 anos no mercado e hoje a gente atende basicamente a pivotada aí das empresas que sucumbiram aí aos grandes desafios econômicos, né, que a gente passou aí nos últimos tempos, principalmente depois da pandemia. Show! E o tipo de público que você atende, que são os empresários, cara, tá muito relacionado com o tema do podcast. Essas dificuldades que eles passam. Mas você sabia que um barista pode ajudar esse pessoal, pode ajudar a galera que está nos assistindo? Não sabia. Então, para quem não sabe, um barista é aquele cara que faz um café especial. Então, diferente daquele café que a gente vê no supermercado, né? Aquele café que tem bastante impureza, um café especial é um café que é selecionado à mão. Só que se o barista tiver o melhor café e ele não tiver o melhor processo durante a extração, o resultado final não vai ser excelente. Então, por mais que ele tenha um baita produto nas mãos, ele precisa se preocupar com a moagem, ele precisa se preocupar com a temperatura da água. E aí, o ótimo produto associado ao excelente processo da extração faz com que a gente tenha aquele baita café, né? Aquele café que a gente prova e dá aquele uau. Então a gente pode concluir que a excelência do resultado está muito ligada ao processo, né, que o barista desenvolve para fazer aquela extração do café. Então seria algo como se o barista fosse o gestor ali e ele sabe conduzir um produto, iniciar um processo de extração para ele ter um resultado melhor ali que atinge o gosto de todo mundo. Basicamente o que acontece? O barista nessa história, ele é o especialista em processos. Tá. Então, tem muita gente hoje que tem um baita produto, né? O cara estudou muito, se dedicou bastante, só que às vezes não tem aquele resultado que ele almeja, né? Aquele resultado que ele espera. E ele sempre enxerga no mercado pessoas que, né, não se dedicaram tanto, né? Pessoas que levaram muitas das vezes a faculdade no mais ou menos, né, com as saidinhas, na bagunça, e hoje tem muito mais resultado que ele, tá? Então, o que acontece? Essas pessoas, elas identificaram que para ter resultado não basta ser o melhor, né? Elas precisam ter uma questão de organização. Né? Então, assim como seus clientes, que muitas das vezes não se organizam e hoje passam por dificuldades, né? Muitos dos meus clientes também acontece a mesma coisa. Né? Porque o advogado, ele na faculdade, ele aprende muito do direito, mas não aprende sobre empresa. Né? E um escritório de advocacia hoje, na verdade, é uma empresa que Sim. Precisa se desenvolver, precisa se organizar e precisa evoluir. Eu acho que é exatamente isso que você está falando, tem total sentido. Eu lembro que quando a gente iniciou o processo de expansão do escritório, a gente sentiu um grande impacto negativo pela falta de definição de um processo claro que a gente pudesse resolver os problemas que a gente tinha ali da entrada de produtos ali, que a gente tinha que mapear tudo aquilo para que na ponta de lá saísse um bom café. Eu senti isso na pele, você falando, eu consegui enxergar tudo que estava acontecendo, que realmente o especialista em processos era uma coisa que a gente, advogado, né, principalmente nas faculdades de direito, a gente não tinha esse estudo ou essa visão clara de definição e mapeamento de processos. E isso foi, acho que, um dos grandes pilares que me motivaram a mudar todo
o processo ali, inclusive a marca, né, do escritório, foi nessa fase, quando a gente percebeu que a gente não poderia mais enxergar aquilo como simplesmente um escritório, mas como uma empresa que deveria ter um processo de trabalho muito claro. Então, talvez o que a gente estava procurando seria um barista. Exatamente, né? Então, a gente teve um cliente que passou por essa mesma situação, porque a gente atende clientes que atendem o público PF, né? Ou seja, a gente tem cliente que no Brasil tem uma baita demanda para eles. Só que esses caras, muitas das vezes, eles não conseguem evoluir por falta de organização. Uhum. Porque não basta você, muitas das vezes, investir numa captação de cliente, investir em algumas coisas que, se você não tem organização, o seu time não vai operar da melhor forma, né? O seu time não vai conseguir executar o trabalho que foi proposto ali, né? E essa falta de ordem, né, isso impacta positivamente no que a gente chama de resultado. Você falando isso, eu consigo visualizar que quando a gente foi estruturar o produto do escritório, eu tinha passado lá atrás pelo problema de processos ali, né, que a gente tinha que organizar isso tudo. E hoje, incrivelmente, eu acho que o barista aí é uma palavra que vai ficar marcada aí para mim, porque é o que eu mais enxergo nas empresas hoje com problemas, Thiago, são a falta de definição ali de um processo muito bem claro. A gente percebe que tem um gap muito grande entre processos e execuções, ou tudo é muito desordenado, as informações ali se perdem entre todos os departamentos, não tem um mapeamento claro de quais são os departamentos ou qual é o ciclo ali dentro da empresa que deve acontecer. Eu acho que isso é um pilar muito forte dentro do escritório, ter um barista. Não, exatamente. E dentre os seus clientes, né, que são empresários, o quão impacta, né, essa falta de ordem, né? Porque você trabalha com eles num momento difícil, né? Então, os seus clientes hoje eles passam por muitos momentos difíceis e muitos desses momentos está ligado ao financeiro. Sim, Quanto que você acha que essa falta de ordem impacta nesse resultado negativo, né? Não sei se é negativo, mas nesse momento financeiro preocupante, né, na cabeça do dono. eu acho que vem uma pergunta aí, quem vem antes, o ovo ou a galinha, seria se a falta de processos ou a falta de dinheiro, porque se você não tem um processo muito bem claro, você começa a impactar toda a tua operação e isso acaba que lá na ponta não sai o teu produto final, por exemplo, ou não sai um produto muito bem feito. E aí, ou serviço, né? Mas a gente vai falar de produto, considerando em linhas gerais. E aí isso acaba impactando o seu fluxo financeiro também. E eu acho que isso vira um ciclo. E essa soma de ciclos é que causa o impacto financeiro. O que eu mais percebi realmente é a questão de falta de um processo bem claro. Eu tenho um cliente, assim, me vem à cabeça agora, que é uma hamburgueria, um menino muito novo, que ele estourou muito rápido e ele tinha um faturamento altíssimo e, de repente, ele se viu em colapso ali porque ele cresceu tanto a mais do que era a capacidade dele ter, que ele se perdeu totalmente e, na verdade, ele começou a perder faturamento, começou a perder cliente porque ele começou a perder qualidade, ele começou a entregar um produto errado daquilo que era solicitado e começou a ter problemas, mas sim, muito gigantescos, por falta de processo bem claro e bem definido, principalmente quando ele foi escalar a operação dele. Cara, o seu cliente, o da hamburgueria, né, eu me vi num momento em 2022, porque a gente tinha um baita potencial de crescimento, né? Então, se a gente investisse mais em captação, mais em comercial, a gente teria um volume muito grande de cliente em 2022, só que esse volume grande de cliente iria impactar negativamente na minha operação e na minha entrega, né? E se isso impacta diretamente na minha operação e na minha entrega, obviamente eu tenho o quê? Mais clientes insatisfeitos, né? Eu posso ter mais saídas de clientes, aí também posso ter uma questão de percepção ruim da minha própria marca. Então, acredito que a falta de ordem, ela não só está ligada ao seu
colaborador entregar de forma errada o seu produto, né? Mas sim os impactos que isso gera em torno do negócio. Acho que assim, a gente falou do cliente ser afetado, né, com uma má entrega. E eu acho que, na verdade, às vezes nem precisa nem ser tanto. Eu tenho uma construtora que é um cliente do escritório, ela já é um outro universo de faturamento e ela é premiada, assim, ela tem como uma das melhores empresas de entrega, só que o problema de processos não era externo, o problema de processos era interno. Então, enquanto ela se preocupava em resolver os problemas, a entrega, sendo premiada por isso, todo o fluxo interno dela era tão equivocado, tão desordenado, que a empresa acumulava prejuízos milionários, sem imaginar que ela estava tendo esses prejuízos. E aí, quando ela foi apurar, ela viu que todo o processo, até de precificação, metragem, venda, tudo isso era um problema interno que eles estavam acumulando ali, né, absorvendo e não percebendo, exatamente por causa da questão da falta de um processo correto. Sim, é isso aí que a gente chama de redemoinho, né? Às vezes o dono do negócio, os diretores, enfim, estão num redemoinho tão grande, resolvendo alguns tipos de assunto e que eles acabam não fazendo uma análise, por exemplo, 360 do negócio. Né? Quando você se vê muito ali em relação eu estou muito na operação ou eu estou me preocupando demais com uma área específica, né? Preocupante porque uma outra área pode vir a faltar em relação à análise, em relação a um olhar clínico. Né? E aí a gente não imagina que o quanto isso pode impactar, né? Essa falta de olhar clínico pode impactar no nosso negócio. E muitas das vezes, igual o seu cliente, ele tem um bom faturamento, né? Um faturamento alto, só que poderia ser um faturamento ainda melhor, né? E na verdade, até a nossa sugestão, você falou do 360, inclusive é o produto do escritório, que é a empresa 360, a gente olha todos os cenários da empresa e a gente foi mapeando onde estavam todos os problemas. A primeira solução que foi apresentada foi, na verdade, dar uma recuada, que é tipo como se fosse um downsize, assim, né, para a empresa enxugar as operações, aquelas onde não eram avitárias. Então, todas aquelas que eram deficitárias foram encerradas ou então foram negociadas de uma outra forma para que encerrasse esse ciclo, para que daí então a gente conseguisse olhar outros pontos para conseguir reordenar a empresa. Hoje ela está um pouco recuada, ela está com faturamento pela metade do que ela tinha, só que ela triplicou a rentabilidade dela, sabe? Antes a gente estabilizou em zero, ela estava deficitária, estabilizou em zero, e aí ela pegou e triplicou, em coisa assim de 3 meses, o faturamento, simplesmente por fazer medições corretas, sabe? Fazer a compra de materiais de uma forma correta. Isso tudo, mas foram todos os setores, ali onde foi o 360, olhar todos os setores da empresa para que isso acontecesse de uma forma ordenada, e saísse aí do looping, né, que você falou que seria o redemoinho, né? Exatamente, ou seja, ela precisou contratar alguém de fora que pudesse enxergar a operação de cima e pudesse identificar as falhas, né? Então, eu vejo que muitos escritórios, até mesmo empresas, eles precisam de um barista, né? Eles precisam de alguém que é especialista em processos, alguém que vai ter esse olhar clínico, né? Porque, como a gente falou, o cara ele tá totalmente imerso, ele não consegue ter essa percepção do que está ruim e o quanto isso está ruim. E Gessé, a gente falou muito do cara que organiza processos, mas eu vejo que esse cara ele não consegue fazer milagre sozinho, né? A gente precisa ter também um time que vai estar preparado, né? E esse time preparado tem muito a ver com uma captação assertiva, né? Porque as pessoas são a base de tudo. Uhum. Então, eu tenho alguém que analisa a minha empresa, mas se eu não tenho as pessoas certas executando as funções certas, cara, de nada vai me adiantar. Você já teve algum tipo de, não falo problema, mas algum tipo de situação onde que por mais que o processo estava correto, mas a pessoa naquele lugar não conseguia entregar?
Isso já aconteceu várias vezes. Eu acho que hoje o processo de seleção, para mim, por exemplo, é uma coisa muito mais criteriosa hoje. Hoje, para fazer parte da minha equipe lá no escritório, eu faço um processo seletivo muito mais olhando os soft skills da pessoa do que os hard skills. Eu entendo que hoje uma pessoa, para fazer parte no novo mercado, vamos dizer, principalmente com a nova demanda, com que tudo que a gente está mudando, é essencial que a pessoa tenha uma mentalidade mais de crescimento, que ela veja valores em coisas que há pouco tempo não era considerada. A gente está falando aí de processos, por exemplo. Se a gente pegar muitas cafeterias que a gente vai hoje, não tem barista. Eles colocam lá uma pessoa que fala, você quer que café? Aí você vai lá e paga R$ 25 num café, mas ele não explicou, ele não colocou água na temperatura certa. Então, assim, você não teve uma boa experiência. Então, ali você tomou só um café. E aí você viu o preço e não viu o valor daquilo que estava sendo feito. No final, perdeu-se a oportunidade de de uma boa experiência porque não tinha boas pessoas fazendo a extração ali, né? Não tinha um bom barista. Na verdade, talvez nem fosse um barista. Porque às vezes você pode falar que existe um processo, mas você não tem a pessoa que executa o processo da forma correta. Ainda que eu saiba que um barista ele deve, enfim, assim, em linhas gerais, coar um café, colocar água, o pó e sair ali embaixo. Na verdade, um barista, como você bem colocou, a forma que ele faz a extração é totalmente diferente. E aí eu acho que a escolha correta da pessoa é fundamental. Cara, eu já tive alguns arrependimentos em pedir cafés em cafeterias, principalmente aqui em Alphaville. Teve algumas questões de cafeteria que a gente foi para trabalhar e justamente esse é um ponto que você trouxe, né? Porque dependendo do tipo de produto ou serviço que você vende, você precisa de um especialista único ali para estar entregando, né? E aí é onde as pessoas erram muito. E também tem a relação da parte comportamental, né? Às vezes, por exemplo, para a pessoa fazer um atendimento, ela precisa ter um perfil comportamental equivalente àquela função. Então, hoje, o que, que eu faço? Antes de qualquer contratação, antes de saber se a pessoa é boa tecnicamente, a gente olha a parte comportamental dessa pessoa. Porque todo mundo contrata pelas habilidades técnicas, mas todo mundo demite pela parte comportamental. Então, o que, que a gente faz? Cada cargo na nossa empresa tem um perfil comportamental ideal. E daí, o que, que acontece? A gente recebe as vagas, a gente usa um sistema que faz um match juntamente com o perfil da pessoa e juntamente com a vaga. Então ele me fala, essa pessoa tem 90% das vagas, não, essa pessoa tem 90% de match com o perfil comportamental da vaga. E a partir daí é que a gente vai analisar se a pessoa é boa tecnicamente. Então, por exemplo, quando a gente fala de uma pessoa para o financeiro, cara, eu não preciso necessariamente de uma pessoa que é comunicadora. Preciso de uma pessoa que é muito analista, uma pessoa que é detalhista, uma pessoa que vai executar também, porque não adianta a gente analisar muito e não conseguir, por exemplo, executar as atividades do dia a dia, mas essa pessoa não precisa de uma boa comunicação. Uhum. Né? Ela tem que ter uma comunicação com o cliente, mas ela não precisa ser aquela pessoa comunicadora. Então, olha o quão importante que é a gente ter esse tipo de análise para a gente fazer uma boa contratação. Né? Então, não adianta só ter o barista, a gente precisa de pessoas qualificadas naquela vaga específica para o nosso negócio andar corretamente. Sim, você está falando de saber identificar isso e colocar as pessoas nos locais corretos, porque você acaba extraindo o melhor de cada um. Se você coloca uma pessoa que não se dá bem num determinado setor, mas se dá muito bem no outro, eu acho que isso é essencial. Tem um caso que aconteceu, não vou nem muito longe, no meu próprio escritório, tinha uma pessoa que entrou lá no escritório para fazer a parte de atendimento ao cliente. E eu percebi que, assim, é uma pessoa bem aparentada, comunicativa frente às câmeras, mas ela não tinha o traquejo ali na hora da improvisação, de saber
a questão comercial, né, de saber colocar toda a técnica comercial. E eu percebi que a pessoa, na verdade, ela era uma excelente executora de tarefas que você passasse a ela. Então, ela ficou, na verdade, com um back-office e ela é uma pessoa que ela executa tudo muito rápido, sabe? Então, ela é uma pessoa de comercial, mas ela não é à frente do comercial, ela é uma pessoa de BKO. Então, ela funcionou super bem, o rendimento foi muito mais alto e ela dá todo o suporte, toda a estrutura para quem está à frente do comercial. Achei. E era uma coisa que eu poderia ter perdido. Falar, não, ela não é uma pessoa boa do comercial. E na verdade ela é muito melhor, só que em BKO, e que funciona super bem também. Exatamente. Então a gente também faz antes de uma possível demissão, né? Porque às vezes a pessoa não tá, ela tem o perfil para aquela vaga, mas ela não está executando, né? Então a gente também faz alguns tipos de análises se essa pessoa que a gente considera muito boa, se ela pode se encaixar em determinadas funções, né? Porque às vezes acontece que a pessoa é muito boa também, acontece o quê? A pessoa tem o perfil comportamental, né? Só que às vezes não é da natureza da pessoa aquele tipo de função. Então acontece muito comigo, por exemplo, eu não sou um cara de comercial. Então, por mais que eu aprenda técnicas, eu aprenda coisas relacionadas ao comercial, o que eu gosto do comercial não é a comunicação com as pessoas, o que eu gosto é a parte analítica do comercial. Então, onde eu consigo fazer a medição de performance do time, né, toda a questão de indicadores, extrair as métricas, tomar decisões. Então, é isso que eu gosto. Então, por exemplo, por mais que o meu perfil seja, pode ser, né, compatível com alguém do comercial, na verdade, não é a minha natureza ser um vendedor. E acaba que eu vou desempenhar uma má função. Mas não é porque eu sou ruim, é porque a natureza da pessoa não é para aquilo. Sim, você não coloca um pinguim no Rio de Janeiro, querer que ele vai se dar bem, né? Então, acho que tem que colocar cada qual no seu lugar. Eu acho que essa é o grande desafio dos empresários, né? Você como empresário, eu como empresário e todos os outros empresários, é saber montar um time eficiente onde você coloque cada um no seu devido lugar e saber alocar. É como se fosse um técnico de seleção. Acho que talvez o Neymar não seria um bom goleiro aí, né? Hoje em dia não tá nem sendo bom atacante, né? Mas vamos dizer que se fosse um goleiro também não seria bom. Então acho que um bom técnico ali, né? Que pensando em empresa seria colocar as peças certas no tabuleiro ali. Acho que hoje a gente precisa entender muito isso de saber extrair o melhor de cada um, inclusive de pessoas. E, cara, a gente falou aqui sobre processos, né? Que é o barista, o cara que olha de fato por todo o processo do negócio. A gente falou sobre ter um time eficiente, né? Pessoas no lugar correto, fazendo as atividades corretas, da natureza delas, que isso também, associado ao barista, faz com que empresas continuem evoluindo, né? Ou empresas que muitas das vezes estavam paradas em questão de evolução por algum motivo desses, comecem a evoluir, tá? Então, como que você vê assim a junção, né, de pessoas e processos e como isso impacta? Como que você enxerga, né? Olha, eu entendo assim, pelo que eu enxergo no escritório, a maioria das empresas que acabam caindo lá no nosso escritório, caindo porque eu digo, às vezes a pessoa está tão doente que ela já chega mancando, tropeçando e cai no escritório assim. Eu falo que a gente é o TI das empresas, né? Porque eles chegam lá sempre em situações bem complicadas. O maior problema que a gente enxerga é eles não têm uma leitura clara de nada. E você pergunta para as pessoas que estão no processo de trabalho da empresa, não é nada muito interligado. E as pessoas talvez não estão tão capacitadas para o cargo. Ela está ali porque ela está ali, ela está fazendo aquilo porque ela está fazendo aquilo, mas não tem uma visão clara do que está sendo feito, não tem uma visão clara de quais são os valores da empresa, sabe? De qual é a ideia da empresa, não tem um alinhamento. Então, assim, o processo todo é deficitário e talvez as pessoas não estejam sendo, não esteja sendo extraído o melhor de cada uma delas. Talvez um realocar ali dentro mesmo da empresa e ajustamento de processos ali, alinhamento, né, de processos e ajustes também,
para que isso possa acontecer. Eu digo que na prática, grandes percepções que a gente tem é quando a gente faz o ajuste de processos e coloca as pessoas corretas em cada uma das fases ali, com tudo isso alinhado, a performance ela é muito maior, sabe? Assim, você tem resultados e você consegue até medir isso de uma forma muito mais clara, porque quando você tem muitos processos bem definidos, você sabe em que fase está cada um deles, então você consegue olhar e saber talvez onde esteja cada gargalo. Então, eu acho que hoje uma das premissas e o grande desafio do mundo atual, principalmente com tantas ferramentas e tecnologias, é você criar um processo bem definido a partir dessas conexões das novas tecnologias, novas ferramentas e as novas pessoas aí que você falou com as competências pessoais, né, que eu chamo de soft skills. Eu acho que pegar o melhor dessas pessoas para fazerem parte do processo como um organismo ali que é a empresa. Cara, e olha que interessante, né? Por mais que muitas das vezes as pessoas são boas para aquele cargo, né? A empresa tem algum tipo de processo definido, só que muitas das vezes a pessoa ela tem uma burocratização, né, nas etapas do trabalho, ou seja, um processo totalmente burocratizado, e isso impacta diretamente no resultado. Então a gente conclui que não adianta só você ter processos, né? Você precisa ter bons processos. Você precisa revisar esses processos constantemente. Então, por mais que eu defini os processos da minha empresa lá atrás, a gente sempre vem revisando, né? A gente sempre acompanha setor por setor, porque a gente vai colocando pessoas e se a gente não ficar com esse olhar clínico, acaba que as próprias pessoas às vezes podem fazer algumas alterações por elas mesmas, né? Então a gente sempre precisa estar revisando. Então de tempos em tempos a gente faz esses ajustes. E daí é aquele cliente seu, né? Que também tinha bastante coisa, só que ele deu essa enxugada e hoje ele consegue ter mais lucratividade. Então, por mais que as empresas hoje, elas sempre querem, eu quero vender mais, eu quero contratar mais gente para o comercial. Então, a gente sempre pensa em volume de venda, né? Uhum. Só que, muitas das vezes, um faturamento maior não está ligado com uma lucratividade maior, né? E como que você enxerga isso? Eu enxergo que quanto maior a pá, maior o buraco que você faz. Se você tiver um faturamento mais altíssimo e você quiser focar em faturamento, mas você não tiver um outro dado ali que é monitorar a sua rentabilidade, você vai ter quanto mais você fatura, mais você cava o buraco. Então, o ciclo ali de um processo bem definido, você falou de a gente revisitar a todo tempo isso, a gente esquece, assim, tem umas coisas que são muito lógicas, só que quando a gente fala de ser empresário, a gente acaba esquecendo. A gente leva o carro para revisão, a gente faz check-up anual, e por que a gente não revisita todo o processo da empresa? Então, existe uma metodologia que não precisa nem ir muito longe, você pode aplicar o PDCA, por exemplo, para fazer o planejamento, ali toda a checagem, no final o ajuste, para todo o tempo ficar revisitando, porque como você bem disse, às vezes a questão não é muito o que eu fiz, mas é que o outro alterou sem alguma permissão, ou ele fez uma curva que não era ali para fazer, e aquilo ele abriu uma torneira ali para esvaziar, ou uma performance, ou um resultado financeiro mesmo. Eu acho que essa revisitação a todo tempo ela é extremamente importante, até mesmo porque quando a gente revisita todo o processo, a gente vai vendo os gargalos ali e vê que eu posso, de repente, fazer uma ponte ali, ou então encurtar um pouco o caminho para sair do que você falou, que é a burocratização. Exatamente, cara. E essa burocratização eu vejo que quanto mais burocratizado, pior é, né? Eu trabalhava numa empresa aqui de São Paulo. Antes de eu abrir a minha empresa, é uma empresa que faturava aí seus 200 milhões por ano. Então, uma empresa grande com 3 mil pessoas. Só que, por mais que a empresa tinha processos, aí o que acontecia? Né? Tinha algumas falhas no meio do processo. Os donos não revisitavam isso. E aí a entrega final, que era pro Avan, no caso, dava problema. Então, uma empresa gigante, com condição de ter um cara especialista, né? Porque quando a gente fala aqui sobre
você precisa ter processo, não sei o quê. A gente não engloba somente aquelas pequenas empresas, né? A gente nota que as grandes empresas também têm essa deficiência, né? Então, tanto para os empresários que estão começando, quanto para os empresários que estão há bastante tempo no mercado, né? Se não tiver esse olhar clínico, cara, a empresa pode sofrer alguns prejuízos aí nessa jornada. Olha, Thiago, você falou que tinha empresas pequenas e empresas grandes. Eu mesmo sofri na pele isso. A gente inaugurou a sede nova do escritório e mudamos de cidade. E aí, na mudança de cidade, a gente pegou a internet, que era em uma cidade, para migrar para outra. E eles falaram: o procedimento correto é você cancelar aqui e contratar e fazer um novo contrato lá, porque a gente vai enxergar a continuidade do contrato exatamente por esse motivo. Então, o que a gente fez? Aliás, na verdade, nós contratamos na outra cidade e após a instalação, a gente pediu cancelamento para justificar a mudança de endereço na outra cidade. E aí, a empresa, que eu não posso falar que é a Vivo, né? Não vou falar que é a Vivo, disse: cancela agora a internet no antigo endereço e manda um e-mail para a Vivo dizendo que a Vivo disse que é para você mandar para a Vivo um e-mail de cancelamento. Daí eu falei: tá, e qual que é o e-mail? Porque eu tô falando com você por telefone. Mas eu tava falando com a Vivo que eu tinha que mandar um e-mail para a Vivo, para o outro setor da Vivo, para dizer que a Vivo não poderia me aplicar uma multa. No final, eu fiz todo o procedimento que eles fizeram, que tinha que ser feito, e adivinha o que aconteceu? Eu recebi a multa de rescisão do contrato. E aí eu entrei em contato de novo com eles e falei: então você tem que entrar com outro recurso, no outro setor, no setor de recursos de multa, dentro da própria Vivo, uma empresa gigante daquela, né, assim, tem praticamente um share gigantesco no mercado, com uma burocratização absurda, que poderia ser resolvida numa própria ligação, que tem todo o histórico ali. Na verdade, eles poderiam, no primeiro atendimento, ter algum tipo de opção que, o cara tá cancelando, mas é porque ele tá migrando de cidade, né? Sim. Então, um negócio via sistema que eu considero super simples, gera um transtorno absurdo pro cliente. Sim. E que, na verdade, cara, com base nas coisas que eles falam, mas que não é as mesmas que eles executam, né, eles podem também ter algum tipo de processo, algum tipo de coisa em relação à falta de informação para o cliente ou, né, falar para o cliente que vai executar alguma coisa, só que na verdade vai acontecer outra coisa com o cliente. Sim. Então, como a gente trouxe aqui as problemáticas das empresas na verdade, as problemáticas de empresas pequenas também, um dado muito interessante é que, de acordo com o Sebrae, grande parte das empresas fecham com menos de 5 anos. Então, a grande questão é a falta de organização. Então, quando a gente puxa lá no site do Sebrae, tem o dado, que eu não me lembro agora. A maioria das empresas fecham com menos de 5 anos. Problemas, gestão. Então aí entra toda a parte de organização, né? Então hoje não basta também só você abrir um negócio, né? Se você abre um negócio achando que já vai ter resultado, e se você não tiver esse olhar clínico e não tiver uma questão de dedicação também para estar executando essas coisas, né? Porque no momento inicial de uma empresa também é muito difícil você conseguir fazer várias contratações de profissionais, né? Então a gente acaba que esse tipo de situação alimenta, né, o dado do Sebrae. E tem até um dado mais recente do próprio governo que diz que 87,5%, para ser mais preciso, segundo o último balanço, das empresas brasileiras, então 87,5% das empresas brasileiras estão endividadas. E é incrível, Thiago, que a cada minuto 4 empresas fecham no Brasil. Você falou em menos de 5 anos elas duram, mas a cada um minuto 4 empresas fecham no Brasil. É um dado extremamente alarmante, mas isso comprova que o fato de você abrir um CNPJ só te faz dono de um CNPJ, não te torna empresário. Eu acho que empresário é uma pessoa que ela tem que olhar todo a questão de mapeamento, processos, toda a esteira ali do ser empresário e levar aquilo realmente como uma profissão.
né? Não somente que a gente falou do barista ali, que a pessoa coloca uma atendente para tirar um café e acaba tirando um mau café. Eu acho que o empresário realmente com relação ao CNPJ é um barista, né? Ali que ele sabe extrair bem o processo é, de todo o processo. Eu vou repetir processo de processo, vai ficar repetitivo, né? Mas ele sabe extrair todo o processo operacional ali da empresa de uma forma eficiente, olhando todos os dados, uma visão 360 com relação a tudo. Eu entendo que para você ser um empresário de sucesso, que nem você que escalou gigantemente, né? Não é gigantescamente, gigantemente aí a sua empresa, e você se mostra aí como um grande analítico, você olha e está revisitando a todo tempo os processos aí da sua empresa, cuidando de cada ponta, de cada item aí da sua empresa. Isso é visível o quanto você expõe isso na internet, de que você olha todos os detalhes. Eu acho que isso é realmente ser um empresário, e para que você possa escalar isso é mandatório que você faça isso dessa forma. Cara, é exatamente isso. O que acontece? Quando eu era CLT, eu sempre fui muito observador na empresa que eu trabalhei, né? O que eles faziam. Então, uma época que eu trabalhei numa loja de suplemento, eu aprendi como não ser aquele tipo de empresário. Né? Nessa empresa grande que eu também trabalhei, eu aprendi muita coisa que me trouxe bagagem, porque eu não sou formado em administração. Então, me trouxe muita bagagem assim, para eu estar iniciando o meu negócio. Então, eu sempre tive esse olhar analítico, não só hoje, mas antes também, né? Então, sempre fui mapeando ali acontecimentos para que, quando eu tivesse a minha oportunidade de abrir um negócio, eu não errasse naquilo que as pessoas estavam errando. Tá? Se a gente for elencar hoje, né, 2 conselhos básicos para quem quer abrir um negócio, né? O que você diria para essa pessoa? Ou não só para quem quer abrir, mas, por exemplo, um advogado que hoje está passando por esse tipo de falha nos processos internos, né? Quais que são os conselhos que você daria para essa pessoa? Olha, Thiago, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer aí com relação a quem quer iniciar como empresário é você mapear onde que você vai pisar, né? Você tem que saber qual que é o mercado de uma forma consistente. Então, eu acho que a primeira coisa é estudar o teu mercado. Aonde que você está entrando? Muita gente entra em alguma coisa por modinha, ou porque alguém ganhou dinheiro, ou porque o outro ficou bem de vida, ou porque falaram para ele que era interessante. Eu diria que a primeira coisa, então, é estudar o mercado que você vai fazer. E a partir do momento que você fizer esse estudo de mercado e decidir realmente entrar, eu faria muito forte o planejamento. Eu faria muito forte o planejamento. Porque a partir do que você tem tudo planejado ali, que está tudo mapeado, a execução ela é muito mais segura de você seguir. Então eu faria com esses. Se você me deu 2 opções, eu faria essas 2 opções. Até porque se você não sabe para onde que você quer ir e qual lugar você quer chegar, né, qualquer lugar te serve, né? Então a gente vê muita gente patinando porque não tem uma visão clara da onde quer chegar, né? E sobre essa questão de estudar muito bem o mercado, o que eu observei como dono de uma assessoria de marketing para advogado? Que muitos advogados, eles sempre olham, por exemplo, se o GC está tendo resultado com algum tipo de serviço, esse cara automaticamente, por mais que ele não entende nada da área, ele vai querer fazer uma captação de cliente da mesma forma que o GC faz. E daí entra uma questão que o cara ele não tem expertise comercial nenhuma, aí por mais que ele feche um contrato, ele não entrega. Ele investe e não tem resultado. Então, essa questão é muito importante, né? Você definir um nicho de atuação, um mercado que você quer atuar, né? Estudar bem esse mercado e seguir fiel nele. Porque se você ficar perambulando entre vários caminhos, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então eu vejo muito bem isso. É aquela, eu não sei o ditado completo, mas aquele do macaco que pula de galho em galho, sabe? Acaba caindo, não sei. Mas é algo parecido assim, né? Você pula de galho em galho
e você acaba não chegando em lugar nenhum. Hoje é muito falado do efeito manada. Se tá todo mundo indo pro bancário, eu vou pro bancário. Se tá todo mundo indo pro algum outro setor que é do direito, a pessoa vai para um outro setor também. Mas a pessoa fala, e hoje tem grandes gurus aí que falam, não, você tem que ir, não precisa saber de nada. E tem gente dando com a cara no chão porque não entende do produto, não sabe onde está se metendo e passa vergonha, sabe? Porque fala, eu vou vender, mas eu não entrega, ou eu não sei vender. Isso é muito... Quando eu fui entrar no digital, só me falaram, Gessé, coloca qualquer produto. Coloca qualquer produto, vamos só e depois você monta uma equipe para isso. Daí eu não vejo sentido, sabe, em colocar qualquer que não tenha relação nenhuma comigo. Eu acho que tem que ser muito condizente até com teus propósitos, talvez, de fazer isso, mas entender que quando você vai nichar em alguma coisa, como você falou, tem que ser algo que você esteja preparado para isso, sabe? Porque é uma profissão, não é uma brincadeira do qual você vai se lançar no mercado. E eu vejo muita gente hoje nova, principalmente, acho que você mais do que isso, mais do que eu repara isso, a pessoa, advogado novo, recém-formado, quer entrar com um holding familiar. Ele não tem mínima, nunca conheceu uma holding, nunca teve experiência, ele leu ali no livro, ele acha que ele vai vender aquilo porque ele está querendo ganhar dinheiro, faturamento só. É que, na verdade, falando de holding, o pessoal, hoje em dia eles estão utilizando muito, né, da reforma tributária para, cara, eu vi uma oportunidade e vou fazer dinheiro. Aí no final o seu cliente está prejudicado. Muito. Você colocou poucos trocados no bolso e está todo queimado, né? Então a sua marca ela vai ficar defasada porque o cliente ele vai reclamar. Então vai gerar uma questão ruim, né, tanto para o seu cliente quanto para você. E no final a gente vai ter dois prejudicados, né? Dois prejudicados. Então o cliente que vai estar totalmente prejudicado porque uma execução errada pode trazer um baita de um problema e o advogado também em relação a isso, porque não tem a expertise, não tem a especialidade para conduzir esse tipo de ação. Sim, Thiago, acho que é isso mesmo. Acho que por isso da questão do estudar e planejar muito bem aquilo que você vai fazer. Porque a partir desses dois pontos iniciais é que você começa a entender todo o resto do teu trabalho, né? Tanto o que a gente falou de mapeamento de processo, saber que produto que você vai fazer. Eu acho que é muito importante isso. Tem um velho ditado, né, que diz que se eu tivesse 8 horas, eu ficaria 6 delas afiando o meu machado. Acho que seria mais esse o caminho que eu iria. Eu acho que hoje está faltando um pouco. As pessoas estão muito ansiosas, querem tudo muito na hora, imediatistas. Não querem suportar o processo. Aí volta o processo, exatamente isso. Não querem suportar o processo. E pessoal, chegamos ao fim do nosso episódio. Gessé, muito obrigado por você estar aqui hoje comigo, dando esse alerta, né, para os empresários. E aqui eu deixo uma questão, né? Você que é advogado, você que é empresário, cara, até quando você vai deixar o seu negócio em risco pela falta de organização?